meninas. Pode passar. Ah, pode deixar aberto. Eles lá têm menos, quando eles estão aqui. Quem entrou? Desculpa, Daisy. Boa tarde, querida. Tudo bem? Estamos iniciando a aula. Bora lá, então, meninas. Bom, na semana passada, nós falamos sobre coerência e coesão. E aí, então, a gente viu a importância que existe, o elo de ligação entre uma oração e outra, né? Entre os períodos. Porque, na verdade, o que é frase, o que é oração, o que é período, e como identificar? Nós não fizemos ainda esse slide, né, meninas? Não, esse aqui não. Não. Tá. Então, vamos fazer o seguinte, vamos a ele hoje, porque ele é extremamente importante. Como nós estamos iniciando, vamos lá, deixa eu organizar aqui por vocês. Como nós estamos próximas da prova, olha que medo. Eu não vou pedir semana que vem trabalhinhos, atividades, para dar uma relaxada para vocês, se vocês conseguirem adquirir um fôlego para poder estudar para a minha matéria, para outras matérias e por aí vai, tá bom? Então, eu vou pedir somente uma atividade nessa aula, e aí as próximas aulas não terão atividades, tá? Mas vocês terão aí o tempo de vocês poder estudar, ler o que vocês quiserem, tá bem? Tudo bem, meninas? Pode ser? Pode, Pro. Ótimo, então vamos lá. Então, hoje a gente vai falar sobre frase, oração e período. Vamos ver quais são as diferenças que existem entre elas. O que é uma coisa, o que é outra, quando ela é período, né? E por aí vai. Na verdade, ela está sem exercício, tá? Esse slide. Está escrito exercício aqui, mas ela está sem os exercícios que eu coloquei na atividade, na folhinha para vocês. Bora lá. Bom, vamos ver primeiro o que é frase, né? A gente viu alguma coisa sobre frase em algum slide aí atrás, que nós falamos que uma frase, na verdade, ele é um enunciado que apresenta aí um sentido. Sentido é a mesma coisa de coerência, certo? Sim. E ele tem uma estrutura completa. Estrutura completa que a gente fala é sujeito, verbo e complemento, tá? Eu preciso saber o que é isso, o que é cada um desses? Bom, se você é ultimanista de um curso de pedagogia, é bem provável que você já saiba. A gente espera. Tá bom? Mas, para aqui dar um exemplo rápido, por exemplo, João andou 20 metros, né? Então, João é quem praticou a ação. Quem praticou a ação é sujeito da oração. O verbo aí é o verbo andar, né? João andou, né? 20 metros é o complemento. Se eu disser a você apenas João andou, você entende, mas quando eu digo 20 metros, eu estou dando um complemento, completando essa oração com mais informações. Então, a gente chama de complemento. Então, sujeito, verbo, complemento, tá? Isso é uma estrutura completa, tá? Eu posso colocar esse complemento, por exemplo, antes do sujeito. Eu faço uma oração inversa, né? Ela dá o mesmo sentido, só chamo mais atenção para o complemento do que para o sujeito e para o verbo, tá? A estrutura de palavras em frases, ela tem um propósito, um objetivo de comunicação e de transmitir o que está escrito ali dentro. Então, essa frase, na verdade, ela tem uma comunicação, alguma coisa escrita que é importante apenas para passar o conteúdo, tá bom? Existem frases que a gente chama de simples e complexas, nominais e verbais. E aí elas têm intenções comunicativas, como nós já vimos sobre intenções comunicativas, certo? Tudo bem aqui, meninas? Sim. Ok. Sim, Pro. Maravilha. Calor, meninas. Vamos lá. Bom, quando a gente fala de frase vem à mente, de repente, um trecho de um livro, né? Mas também pode ser uma palavrinha só, já é uma frase, né? Por quê? Porque, na verdade, ela é, assim, bastante abrangente
Porque ela pode ela ser curta ou ser muito longa, desculpa. Tudo vai depender, na verdade, do que eu quero dizer nessa frase. Se eu digo, por exemplo, bom dia, eu já entendi o que eu estou dizendo, eu estou desejando um bom dia às pessoas, né? Se eu digo não, já tem o seu sentido completo ali. Para, cuidado com isso. O menino não obedeceu ao pai. Todas elas têm um sentido completo. E observem que cada uma vai aumentando um pouquinho mais. E todas elas a gente diz que é frase, tá bom? Por favor, sente-se aqui comigo. Você quer saber o motivo da minha preocupação? Também é uma frase. É uma pergunta, professora, pode? Claro que sim. Tem a intenção de questionar, né? Embora tenha sido pedida a colaboração de todos, poucos funcionários dedicaram parte do seu tempo à elaboração de uma lista de melhorias do processo de produção da fábrica. Tudo isso é uma frase? Tudo isso é uma frase. Eu entendo o que está escrito aí dentro. Ela tem sentido, ela tem coerência, né? E ela tem também coesão nesse caso, tá bom? Então, aqui eu tenho várias frases. O que vai mudar, na verdade, é a classificação que eu dou para cada uma delas. Então, vamos lá. Eu tenho duas classificações. A frase verbal, como o próprio nome diz, ela tem o verbo. Então, ela tem verbo nessa frase, né? Na construção dela existe aí um verbo. E eu tenho a frase nominal. Ou eu tenho verbo, ou eu tenho apenas nome. Nome aí não é nome de pessoa que a gente fala, tá bom? Que a gente se refere. É a qualquer coisa que não seja verbo. Porque na frase verbal já tem o verbo. E na frase nominal não tem verbo. Como assim? Frase sem verbo existe? Sim, existe. Por exemplo, bom dia. Bom dia tem verbo? O bom é verbo? O dia é verbo? Não. Então, bom dia é uma frase e ela é uma frase nominal, porque ela não tem verbo. Tudo bem? Frase verbal é aquela que tem verbo. Então, por exemplo, você leu o projeto com atenção. O verbo está aqui, ó. Leu. Amanhã vou caminhar pela manhã. Vou caminhar são dois verbos. Quando aparecerem dois verbos, o primeiro sempre será verbo auxiliar. E o mais importante é o segundo verbo, caminhar. Como que eu sei que ele é o mais importante? Como que eu sei que o primeiro é verbo auxiliar? Porque se eu tirar o primeiro, que é o verbo auxiliar, minha oração continua, ou minha frase, ela continua com sentido. Tá bom? Então, amanhã caminharei pela manhã. Pronto, conjugo esse verbo no futuro e pronto, eu entendo a oração. Amanhã caminharei pela manhã. Mas como eu quero usar uma coisa mais informal, porque eu estou conversando de repente com uma amiga, então eu vou dizer: amanhã vou caminhar pela manhã. Esse vou só me dá ideia de futuro. Mas eu também posso usar o futuro conjugado no próprio verbo. Entenderam? Não entenderam? Quer que repete? Quer que dê outro exemplo? Frase verbal é aquela que tem verbo. Então, eu tenho essas duas frases aqui. Elas têm verbo? Tem. Então, qual é a classificação dela? Frase verbal. E dá-lhe o calor. Frase nominal é aquela que não tem verbo. Se ela não tem verbo, então o que eu vou encontrar? Qualquer coisa que não seja verbo, tá bom? Frase nominal não tem verbo. Então, por exemplo, que maravilha, boa noite, bem-vindos. Todas essas são frases que não têm verbo. Como que eu sei que essa frase não tem verbo? Procurando verbo. Professora, preciso confessar uma coisa para você. Eu não sei identificar verbo. Beleza, vou te ajudar. Tenta conjugar palavra por palavra. Por exemplo, na primeira aqui, ó. O quê? Eu que, tu que, ele que, nós quemos. Não, né? Nem tem coerência isso, né? Maravilha.
Vamos ver se maravilha é verbo. Eu maravilha, tu maravilhas, ele maravilha, nós maravilhamos, é isso? Também não. Não cabe, né? Então, como não tem coerência conjugar o verbo, nem dá para conjugar verbo, né, dessas duas palavras, então elas não são verbos, tá bom? Deu para entender como que a gente faz para identificar o verbo? Meninas? Sim, pro. Sim, pro. Tudo bem? Frase verbal, frase nominal, estão conseguindo identificar o que é verbo, a diferença entre elas, é importante. Sim, pro. Sim. Sim. Esse aí eu acho que eu aprendi, foi até no primário, viu, pro? Que maravilha! Sem problemas, amor. Tá. Muito bem, maravilha. Que bom, se você aprendeu e lembra deles, é sinal de que você realmente aprendeu. Graças a Deus, né, pro? Graças a Deus. Então, isso é não verbal, é isso, Pro? Frase não tem verbo, hein? Ah, que não Certo? tem verbo. Isso, É não a tem frase verbo. nominal, Vânia. Isso. Tudo bem, Vânia? Tudo bem? Então tá bom. Vamos seguir. Quando a gente tem um enunciado, algumas palavras, vou chamar assim, algumas palavras escritas, a gente vai primeiro classificar entre frase verbal ou frase nominal, tá bom? Se ela for uma frase nominal, eu termino a classificação por aí. Então, existem as frases nominais e as frases verbais. E dentro das verbais, existem algumas outras classificações, que é o que a gente vai ver agora, tá bom? Então, se eu me deparo com uma frase nominal, eu não tenho mais nada a fazer com ela dentro desse contexto que a gente está vendo aqui. Agora, quando eu me deparo com uma frase que é verbal, que ela tem verbo, aí então eu preciso saber quantos verbos tem, se tem um, se tem mais de um, se tem ligação entre uma oração e outra que dá coerência e coesão, que a gente viu na aula passada, coesão, certo? Então, vamos lá. Claro que tudo depende da intenção comunicativa que a gente quer aqui com essas orações, com essas frases, né? Elas podem ser classificadas de alguma forma. Então, eu tenho frase declarativa, que pode ser apenas declarar alguma coisa que a gente pode chamar de afirmativa, tá bom? Por quê? Porque eu não tenho a palavra não, porque eu não tenho a ponto de exclamação, ponto de interrogação, para ela me dar a ideia, uma característica, uma dica da intenção dessa frase, tá bom? Então, a frase declarativa, que pode ser chamada também de afirmativa, é aquela que eu termino com um ponto final, tá bom? Essa é a característica maior dela. Então, gosto muito de ler. Pronto. Logo mais te ligo. Adoro conversar com pessoas que não conheço. Eu declarei alguma coisa, eu afirmei alguma coisa, tá bom? E só. Não tem um ponto de interrogação, de exclamação, não tem a palavrinha não, certo? Então, essas frases são chamadas de frases declarativas, tá? Quando a gente fala de frase interrogativa direta, a gente está falando de ponto de interrogação. Então, essa frase, ela com certeza terminará com um ponto de interrogação, tá? Podem ser, assim, várias perguntas ao mesmo tempo. Você gosta de ler? Qual o seu melhor livro? Qual o livro que você mais gostou? Qual o livro que você menos gostou? Todas elas são perguntas diretas, né? São frases interrogativas direta, tá bom? Você gosta de ler? Quantos anos você tem? A minha intenção diante a essa comunicação que eu faço com quem está me ouvindo, quem está lendo, é clara, de responder. A minha intenção é de perguntar. E a quem está ouvindo ou lendo, de responder, certo? Então, isso é bastante importante, a gente conseguir identificar e classificar, tá bom? Deixa eu fazer uma anotação aqui. Ok. Bom, se eu tenho a frase interrogativa direta, então eu vou ter a frase interrogativa indireta. O que é indireta?
é quando a gente quer fazer uma pergunta, mas sem medo de perguntar. Então, a gente dá aquelas voltas, assim, tipo, né? Dá um rolezinho para poder, então, vir a pergunta, né? Então, começa normalmente com: gostaria de saber se você gosta de ler. Não é a mesma coisa da pergunta de cima? Sim. Eu vou responder do mesmo jeito, né? Só que aqui, essa frase interrogativa indireta, ela inicia com: gostaria de saber se... E olhem o final da frase. Não tem pontos de interrogação. Por isso que a gente chama de frase interrogativa indireta. Ô, Pro, Pode falar? é que você não colocou a indireta aqui. Você não mudou ainda a escrita. Você está na frase interrogativa direta ainda. Como assim, Rose? Desculpa, não Que entendi. você está falando, você só está explicando ou você queria mostrar também aí para gente o slide? Opa! Mostrar slide? Isso, agora apareceu indireta. Tava mudado mesmo, tá mesmo? diferente. Tava diferente? Tava falando e tava diferente. Isso, não Vamos estava lá. aparecendo a frase indireta, querida. Não está aparecendo a tela? E agora, tá aparecendo? Agora sim. Agora está aparecendo, mesma- Pro. Então tá, obrigada por você me falar. Mas olha que coisa, Imagina, está do mesmo jeito. Imagina. Então tá, ótimo. Bom, então vamos lá. Frase interrogativa direta é aquela que termina com pontos de interrogação. E a frase interrogativa indireta não termina com ponto de interrogação e ela inicia com: gostaria de saber se, me diga, me conte, me fale. Sempre desse jeitinho assim, eu quero perguntar, mas eu não tenho muita intimidade, certo? Por isso que ela chama de indireta, tá bom? Então me diga, Sim. por que não veio ontem? Ó, você vai acabar respondendo se caso alguém um dia te perguntar desse jeito, né? Sim. Tudo bem, gente? Uhum. Entenderam a diferença? Tá bom. Sim. Frase imperativa. Imperativa, ela sempre vai terminar com ponto de exclamação. Imperativa significa uma ordem, um pedido. Quando a gente fala de ordem, gente, a gente não está falando de alguma coisa sendo estúpida, tá bom? Quando a gente dá uma ordem, a gente pode, por exemplo, falar assim: gente, coloquem essas atividades no Sponte, tá bom? Pronto, isso é uma ordem. Né? Porque a gente acha que ordem é aquela coisa assim, meia Hitler, né? Não tendo essa parte pedagógica, né? E não é assim. Quando a gente fala de ordem, a gente fala, por exemplo, fecha a porta, por favor. É uma ordem, tá bom? Quando a gente fala de imperativo, a gente também pode falar de conselho, né? Por exemplo, pare de fumar. É um conselho, tá bom? Leia mais. Fecha a porta, por favor. Tá bom? Então, frase imperativa sempre vai terminar com ponto de exclamação. Bom dia, boa tarde, boa noite. Essas frases, elas têm ponto de exclamação no final. Beleza? Outra que tem uma frase que também tem ponto de exclamação é a frase exclamativa. O próprio nome já diz, né? Exclamativa, vamos pensar de quase uma surpresa. Boa noite, meninas. Pronto, Oi, uma Pro. frase exclamativa. Oi, Pro. Certo? Que dia lindo! Nossa, que dia lindo! Nossa, que noite maravilhosa! Isso mesmo. Que perfume gostoso. É uma exclamação, Sim. né? Não é uma imperativa, né? É uma exclamação, né? Vocês estão vendo aqui o slide direitinho, gente? Então eu tenho que me preocupar com isso. Então tá bom. Frase optativa, o nome já diz, opções, tá bom? Sim.
Só que não necessariamente eu te dou as opções. Então, por exemplo, tomara que ele leia sem errar. Espero que vocês se divirtam. Olha lá, espero ganhar a Mega Sena. Certo? É só jogar, né? Se você não joga, não dá nem para pensar se você vai ganhar. Né? Então, assim, você é uma opção de você ganhar ou não, de você ler sem errar ou não, né? Então, existem essas opções. Não necessariamente eu lhe dou essas opções, tá? Bom, é claro que elas também podem ser classificadas como afirmativas e negativas, e dentre elas a gente consegue identificar, na verdade, quando ela é uma frase afirmativa e quando ela é uma frase negativa. Por exemplo, gosto de sorvete de morango. Ela é afirmativa ou negativa? É afirmativa. Afirmativa. Gosto de sorvete de morango. Isso mesmo. Agora, se eu digo para vocês, não gosto de sorvete de morango, então ela é... Não afirmativa. Muito bem, ela é negativa. Tá bom? Então, tem essas pegadinhas aí, certo? Vamos lá. Bom, se a gente falou de frase nominal, nós podemos classificá-la, tudo depende da intencionalidade, né? Comunicativa. Intencionalidade comunicativa. Qual é a intencionalidade comunicativa das orações abaixo? Olha que pergunta maravilhosa para uma prova. Caramba, acabei de inventar. Aí você vai colocar algumas frases e a gente coloca se é ou não é, né? É que picotou. Isso mesmo. Ótimo. Vânia, você falou alguma coisa, amor? Tá picando o seu som. Falei, eu não entendi, picotou toda. Entendi o que você falou. Você não entendeu o que eu falei? Não. É que ela quer dizer que o slide voltou para o anterior, Sim. Fui eu que voltei. Não. Rose, eu não entendi o que a senhora falou. Uma pergunta para a prova. Eu não consegui pegar a pergunta. Picotou no... Ok. Então, vamos lá. Uma pergunta para a prova poderia ser assim. Qual é a intencionalidade comunicativa das orações abaixo? E aí eu coloco várias orações e vocês, então, ao lado colocam frase declarativa, interrogativa direta, interrogativa indireta, imperativa, exclamativa, optativa. Entendeu? Ouviu agora? Ah, tá. Entendi. Essa obrigada. é a pergunta que talvez caia na prova. Eu acho que a prova de vocês será de alternativa. Sim. Eu Sim. acho. Não, você tem certeza. Você falou, eu acho que é assim. Não, eu acho que ninguém falou nada pra gente. Tomara! Você sabe que em algumas universidades, em algumas não, em muitas universidades, né, durante essas semanas de prova, nós, professores, lançamos para o sistema, por exemplo, 50 questões sobre a matéria. Sim. Aleatórias. E aí, então, cada um que entra é uma prova diferente. Ah, sim. Entendeu? Então, os próprios sistemas vai escolhendo, montando as provas para não serem repetidas, entendeu? Ah, sim. Entendi. Inteligente, né? Essa ideia foi lançada para o Sponge. Ótimo. Eu imagino ser ótimo, Rose. Não, estou sendo sincera, por que não? Não, porque eu acho que tem que ser, né? Porque senão não vai adiantar nada serem iguais e todo mundo colar. Então, É mais fácil a gente dar nota do que tempo elaborando prova, né? Mas tudo bem, vamos lá, vamos ver. Eu não sei como vai ser mesmo, gente. Não foi passado nada ainda pra gente, tá bom? Sim. Mas, a hora que passar, claro que a gente dá um feedback para vocês, porque vocês também são não a mais interessada, mas olha, se não for a primeira, a segunda opção da mais interessada, né? Porque o professor também tem interesse para poder elaborar. Sim. Bom, então se eu classifiquei frase nominal,
Eu agora classifico as frases verbais, tá bom? Frase verbal, a gente viu que é um período ali, um apanhado de palavras que tem coerência entre si, certo? Tá. Só que uma frase, como nós vimos, ela pode ser uma palavra, duas palavras, ela pode ser um parágrafo, uma linha, e aí então vai depender da quantidade de orações que eu terei nessa frase, tá bom? Então vamos lá. Toda vez que a gente falar de oração, nós estamos falando de verbo. Eu só classifico em oração uma frase verbal. Eu só classifico em oração uma frase verbal. Anotaram? Eu só classifico em oração uma frase verbal. Então, eu posso dizer que cada oração tem um verbo. Cada oração tem um verbo. Se essa frase não tiver verbo, ela não é oração. Se a frase não tiver verbo, ela não é uma oração. Por quê? Porque oração tem verbo. Se tem verbo, a gente está falando de frase verbal. Presta atenção nisso, que é importante antes que vocês façam caquinha na vida. E na língua portuguesa. Principalmente. Se eu tenho uma oração, é sinal de que essa oração tem pelo menos um verbo. Se ela tem um verbo, então ela é uma frase verbal, certo? Então, uma frase verbal, ela pode e deve ser classificada como oração, tá bom? Se eu tenho, por exemplo, um ou mais verbos, então eu tenho uma frase chamada de complexa, que é uma frase onde eu tenho várias orações. Eu divido as orações em verbos, tá bom? Quando eu falo de verbos, eu estou falando do verbo principal, tá? Quando eu falo de verbos, eu falo do verbo principal. Eu dou uma ignorada básica nesse verbo que é auxiliar. Por exemplo, eu estou andando. Eu estou andando. O verbo andar é o principal. O verbo como um verbo auxiliar, tá bom? Eu estou andando. Estou andando. Só tem esses dois verbos porque está errado, então eu poderia usar apenas um? Não, porque o que eu quero dizer é que essa ação, ela está acontecendo no momento da fala. E isso, em relação ao uso de verbos, na verdade, eu não sei se a gente consegue trabalhar, viu, gente? Mas eu acho que eu já passei um site para vocês. Ação verbal. Desculpa, pode falar. Não sei se... Sumiu. Oi, Pro. Não, depois... Oi. Pode falar. Não, pensei que você queria falar alguma coisa, Pro. Não, na verdade, eu perguntei a vocês se eu já passei para vocês o nome de um site que faz conjugação verbal. Não. Tá bom. Não. O nome desse site é conjugame.net. Depois eu mando para vocês o link deles, e aí então vocês colocam lá qualquer verbo, sempre no infinitivo, e aí vem a conjugação verbal em todos os tempos e modos. Tá bom? Okay. Mas ela não explica quando que vocês têm que usar cada um deles. Eu vou... Deixa eu por aqui. Quando usar. Eu vou pesquisar, tem um outro site que eu gosto muito, e eu vou ver se lá tem, deve ter. E aí, então, eu mando para vocês, tá bem? 2 sites que eu acho que ajuda bastante, principalmente porque vocês estão elaborando o TCC, para evitar erros grotescos, de coerência, por exemplo, em relação aos verbos, tá bom? Principalmente da conjugação verbal, tá? Vamos lá. Sabe aqueles erros absurdos que a gente escuta quando alguém nos liga e faz o telemarketing, né? Vou estar passando,
vou estar transferindo, né? São 3 verbos que são utilizados aí, e cada um deles, na verdade, em tempos diferentes, e nenhum aí é verbo auxiliar, tá bom? Então, por isso que nos dói os ouvidos ouvir as meninas, ou os meninos, enfim, o pessoal do telemarketing falando dessa forma, porque não dá para entender a ação no presente, no infinitivo e no futuro. Então, fica meio confuso, tá bom? Então, eu tinha uma professora que ela dizia assim, para não errar, vocês devem economizar verbos. Então, ao invés de dizer eu vou estar transferindo, utilizei 3 verbos, eu economizo em um só, ou no máximo 2, e consigo, então, passar esse comunicado, essa frase, essa oração, no caso, oração, de forma muito coerente, né? Então, eu transferirei a ligação, ou eu vou transferir a ligação, que seria o principal e o mais bonitinho, certo? Que é uma ação que irá acontecer. Por isso que eu utilizo vou transferir, porque vai transferir agora, né? Pode demorar 1 minuto, mas assim, vai ser uma ação imediata, tá bom? Vamos lá. Bom, então uma oração é uma unidade sintática que indica uma ação verbal. Então, se eu tenho uma oração, se eu digo assim, gente, isso aqui é uma oração, então eu vou encontrar um verbo. Se não tiver verbo, não é oração, tá bom? É importante vocês saberem, tá? Cada um dos verbos, ou a locução verbal, é uma oração. Locução verbal, acabei de falar. Uma oração que tem 2 verbos. Vou, estou andando. Estou e andando. 2 verbos. Isso a gente chama de locução verbal. Tá bem? Quando eu encontro 2 verbos, um é auxiliar e o outro é o principal na oração. Tá bem? Entenderam, amores, essa parte? Ficou meio confuso? Quer que eu volte? Quer que... Ok, Pro. Belezinha? Segue o fluxo. Deixa que oração, que já escureceu, são 6 horas. 6h30. 6h40 a gente termina, tá bom? Bom, vamos lá. As orações, elas são facilmente identificáveis através da contagem dos verbos principais ou da locução verbal, tá bom? Então, por exemplo, eu fui ao cinema. O verbo ir, aqui está conjugado, fui no passado, certo? Quantas Sim. orações eu tenho aqui? Para eu saber quantas orações tenho, eu preciso contar quantos verbos tem nessa oração. Então, Sim. eu fui ao cinema, tem um só. Então, eu tenho uma oração. Beleza? E se tivesse escrito assim, ó, eu estou indo ao cinema. Estou indo ao cinema. Eu tenho uma locução verbal, então eu vou contar apenas como verbo principal, é um só, é uma oração só. Tá bom? Sim. Cuidado com isso. Vamos lá. Eu fui ao cinema e me diverti muito. O fui aqui do cinema, me diverti. Divertir é o verbo divertir, certo? Também no passado. Então, aqui eu tenho um verbo, 2 verbos. Então, eu tenho 2 orações, tá bom? O que faz a ligação de uma oração com a outra? Vocês sabem? O que está fazendo a ligação entre a oração eu fui ao cinema, me diverti muito? E. O E, Pro. Perfeito. Tá Esse certo? E, tá certinho, Faz a diferença, certo? né? Faz a diferença. E se eu colocar uma outra palavra aí, errada, também vai fazer uma diferença, e às vezes sem sentido, tá bom? Esse E a gente vai chamar de conectivo. Lembra que a gente falou? Aula passada, conectivo, tá bom? Eu fui ao cinema, mas me diverti muito, não tem coerência alguma nessa oração, certo? Por isso que é o E, que eu estou adicionando mais uma informação, tá? Eu fui ao cinema e me diverti muito, apesar do filme ser horrível. Vamos lá. Eu acrescentei mais uma informação aqui, certo? Vamos lá. Fui, um verbo. Divertir, 2.
E aí, depois, essa parte aqui, ela é nova pra gente. Então, apesar do filme ser, olha o ser aqui, ó. 3 verbos, então eu tenho 3 orações. Uhum. Tudo bem? Sim. Ótimo. Vamos a de baixo. É a mesma, com mais informação. Eu fui ao cinema, me diverti muito, apesar de o filme ser horrível, e de ir embora cedo. Ir embora cedo. Ir é mais um verbo, então eu tenho aqui 4 verbos, então eu tenho 4 orações. Entenderam como faz a contagem das orações? Se eu perguntar para vocês, gente, quantas orações tem nessa frase verbal? Que também pode ser uma pergunta de prova. Ah, tá. De repente na prova, né? Sim. Boa. Quantas orações tem nessa frase abaixo? Aí, então, você vai contar quantos verbos tem. O fui, o divertir, o ser e o ir. São 4. 4 orações. Resposta correta. Daorinha. Certo, meninas? Certo. Bom? Certo, Deu super certo. Vamos lá. Vamos relembrar aqui. Então, frase, ela é um enunciado com sentido completo e pode ser dividida em frase nominal, que não tem verbo, frase verbal, que tem verbo. A frase verbal, ela é classificada como oração. Então, cada oração tem um verbo ou uma locução verbal, certo? Essa parte de classificação das orações, eu não vou dar para vocês, porque faz parte de orações coordenadas e subordinadas. Essa parte ela é um pouquinho mais profunda, né? Então, eu vou deixar para... Vocês não vão precisar disso, entre muita aspa, para ensinar para as crianças, tá bom? Porque isso aqui é visto no 9º ano, tá? Mas é importante vocês, como adultas e professoras, que principalmente vão alfabetizar em português, que é uma coisa importante de lembrar, vão alfabetizar em língua portuguesa as orações, as classificações delas, tá bom? Eu vou pular essa parte que não há necessidade de verdade. Aí sim, a gente vai para período. Deixa eu ver que oração. É fácil. Porque período, na verdade, ela é uma frase, tá bom? E aí, então, eu tenho o período simples e o período composto. Se é período simples, é quando eu tenho uma oração. Se é período composto, quando eu tenho mais de uma oração. Tá? Então, o período, ela é uma frase, tá bom? Que pode ser, veja bem, uma frase nominal, certo? Então, se eu digo assim, por exemplo, bom dia. Não. Vamos lá. Alô, bom dia. Alô não é verbo. Então, é uma frase nominal. Bom dia também não tem verbo. Então, são 2 frases nominais que eu digo na mesma frase. Tá bom? Então, eu tenho alô e bom dia. São 2 frases. Então, eu tenho um sentido com... Tudo bem? Então, eu tenho período composto, porque eu tenho 2 frases. Se eu tivesse apenas, por exemplo, bom dia, seria período simples, porque eu tenho uma frase só. Isso eu estou dando um exemplo de frase nominal, tá? Frase verbal, vamos lá. Frase verbal eu teria assim, por exemplo, eu visitei minha tia, mas meu tio não estava em casa. Tá bom? Então, é claro que o período vai de acordo com as orações que apresentam, né? Que pode ser aí o simples com uma oração, composto com 2, tá? Então, período simples, eu visitei minha tia ontem, fomos ao shopping, olha lá, eu tenho uma oração só. Então, eu tenho um período simples. Eu visitei minha tia, mas meu tio não estava em casa. Visitei e estava, são 2 verbos, separados.
Um não é auxiliar do outro aqui, tá bom? Então, nesse caso, eu tenho duas orações, eu tenho um período composto, tá? Fomos ao shopping e comemos um delicioso lanche na McDonald's. Então, aí eu tenho duas orações e eu tenho um período composto. Entenderam, amores? Período composto e período simples. Sim. Menina? Sim, Pro. Oi, Pro. É que você está falando, eu estou escrevendo também. Também tô. Você quer que eu repita alguma coisa? Querem, Não, meninas, que eu Pro. repita alguma coisa? Dá para perderam você aí só de alguma voltar um forma? pouquinho no... Você falou o período simples e o outro de baixo, qual que era, por favor? Composto. Período composto. Ah, tá, período Tá na tela. composto. Isso. Só É para onde me eu pegar tenho... uma frase, peraí. Claro. Tá, peraí. Composto. Tudo bem. Pode tirar, Pro, obrigada. Imagina que é isso. Mais alguém quer copiar alguma coisa que não está aqui? Então, tá bom. Essa parte aqui que eu pulei esse slide é da coordenação e da subordinação que eu disse a você. Que bibliografia, certo? Bom, amores, a aula de hoje é essa. Então, nós vimos aí frase, oração, período. Já está no Sponte. Ah, não, mentira minha. Não está no Sponte ainda sobre a atividade, tá bom, amores? Mas eu vou colocar sim, porque houve um probleminha lá, e aí então a gente teve que... Mas eu vou colocar